A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a última lição do trimestre e para nós relembrarmos, nós vamos fazer uma breve oração neste momento. Querido Deus, nós te louvamos por esta rica oportunidade em ministrar a Tua Palavra, em ouvir a Tua Palavra e também em praticar a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender mais e mais o livro do Apocalipse, da Revelação, e conhecermos mais o Jesus que está ali. Nós glorificamos o Teu nome e bendizemos o Teu nome porque dá glória. Ele nos contempla neste momento, nesse estudo da Sua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos hoje estudando a última lição do trimestre e antes de começarmos a lição número 13, nós vamos relembrar rapidamente o que nós estudamos em cada lição. Da lição 1 até a número 12, nós vamos passar rapidamente lembrando do texto áureo e logo em seguida nós entramos na lição número 13, que é a lição de hoje. Então, Escola Bíblica Dominical, o encerramento do segundo trimestre. O livro do Apocalipse. Foi riquíssimo a gente adentrar ao livro de Apocalipse e conhecer muito mais Jesus na glória. O Apocalipse, no rodapé da nossa revista, está escrito: mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Então, a nossa lição, durante 3 vezes, nós estudamos o triunfo de Cristo e a mensagem para a igreja, dentro do livro do Apocalipse. Para a gente ter uma ideia, nós colocamos um mapa do livro do Apocalipse para a gente ter uma visão melhor. Então, Jesus veio ao mundo, fundou a igreja, nós estamos vivendo a era da igreja, o próximo evento é o arrebatamento da igreja, que nós aguardamos a qualquer momento, ninguém sabe o dia e hora, mas estamos preparados para subir com o Senhor. Jesus virá até as nuvens, encontrará a igreja que será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Aí estaremos diante do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão, a nossa coroa, e em seguida as bodas do Cordeiro. Enquanto lá no céu nós estivermos neste momento nas bodas do Cordeiro, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Então o mundo que não deu ouvido à voz do Senhor, lembrar que no Apocalipse Jesus falou muito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui embaixo acontece um período de grande tribulação, enquanto a igreja está com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Terminando o período de grande tribulação, quando o anticristo pensa que domina todas as coisas, a Bíblia diz que Jesus volta em glória com a sua igreja para instaurar o milênio. Aí sim, a terra terá um governo milenar sobre o reinado de Jesus Cristo. Ao final do milênio, terminando o milênio, Satanás é solto para ainda provar algumas pessoas. Aí Jesus vai instaurar então o juízo final, onde todas as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Lembrar que nós, cristãos, estaremos aqui no tribunal de Cristo recebendo o nosso galardão, o juízo final para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus. Nós estaremos com ele a julgar ali no juízo final, ou o juízo do trono branco, que é muito conhecido. E logo em seguida ao juízo final, a Bíblia nos diz que começa então o período da eternidade, um período que já começou hoje para quem já aceitou Jesus como seu Salvador. Aí vem a eternidade, que é a nossa lição de hoje, a lição número 13. Então, na lição número 1, nós estudamos Apocalipse, o livro da revelação. Nós usamos uma lição para nós adentrarmos ao livro de Apocalipse, perder aquele receio de estudar o livro do Apocalipse. Nós estudamos, no nosso texto áureo, dizia o seguinte: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Assim começa o livro de Apocalipse. E nós tivemos então um contato maior com o livro da revelação, o livro do Apocalipse.
Então, o livro do Apocalipse é muito interessante, porque logo no capítulo 1, versículo 1, vem dizendo que Deus Pai entregou a revelação a Jesus Cristo, Jesus entregou ao anjo, o anjo entregou a João, e João escreveu para as igrejas, escreveu para nós. Assim, o Apocalipse 1, mais claro, deixa para que nós entendamos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então houve uma sequência nesta revelação do Apocalipse. Na lição número 2, nós estudamos Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Assim, já que na lição 1 estudamos o livro, na lição 2 nós estudamos o Cristo do Apocalipse. Conhecemos muito mais de Jesus. O Apocalipse, na lição 2, teve como tema Apocalipse 1:17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o livro de Apocalipse apresenta Jesus na glória, o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, ele é apresentado no livro de Apocalipse. Jesus Cristo é o personagem central do Apocalipse. Então, quando nós vemos a tempestade em alto mar, nós vemos Jesus cansado, dormindo, aqui como homem, verdadeiro homem, e aqui acalmando a tempestade como verdadeiro Deus. E o livro de Apocalipse nos mostrou que Jesus é o verdadeiro Deus. Então, livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Quanto nós nos conhecemos mais a respeito de Jesus? Lição número 3, nós estudamos Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Agora, já conhecendo o Cristo, nós entendemos um pouquinho mais e qual foi a primeira preocupação dele no livro de Apocalipse? Escrever a mensagem para a igreja, para a sua noiva, para preparar a igreja, mostrar às igrejas onde precisava de acertar e mostrar também as bem-aventuranças, as recompensas daqueles que servem a Cristo. Então, no nosso texto áureo foi esse aí, que dizia: o que vês, escreve em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Escreveu para as igrejas da Ásia, mas a mensagem foi para a Bíblia e chegou até nós. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Mas a mensagem chegou a todas as igrejas, a todos os cantos da terra. Então, no capítulo 2 e 3 ainda, Jesus manda João escrever as cartas à igreja. Veja o amor de Deus pela igreja, mandando João escrevendo para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então, ele mostra os 7 castiçais, mostra também as sete estrelas, que representam os líderes da igreja, e as suas mensagens. As 7 igrejas do Apocalipse, realmente elas existiam na Ásia, e João estava na ilha de Pátmos escrevendo para as 7 igrejas. Mensagem importante para nós hoje. Então, na lição número 4, nós estudamos a realidade do arrebatamento. Estamos vivendo a era da igreja, a qualquer momento vai ser interrompido com o arrebatamento da igreja, quando nós subimos para encontrar com o Senhor nos ares. Esta foi a lição número 4. E o texto áureo da lição número 4 foi este: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Jesus nos dá este versículo muito chave no livro de Apocalipse. Ele fala que haverá uma grande tribulação, mas ele diz: como guardastes a minha palavra, eu também vos guardarei. Ele recolhe, ele arrebata a igreja antes da tribulação. Então, só para a gente ter uma ideia na linha do tempo, Jesus vem em primeiro momento para o arrebatamento da igreja, encontrar com a igreja nos ares. Nós vamos para as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra acontece a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vem para a igreja para instaurar o milênio, vem em glória e todo o olho o verá. As bodas do Cordeiro. Então, nós estaremos lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Isso é muito importante.
Na lição número 5, nós estudamos a realidade da grande tribulação. Realmente vai haver uma tribulação que nunca houve na terra, mas Jesus prometeu arrebatar a sua igreja antes. Então, o texto áureo desta lição foi em Tessalonicense: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mesmo falando da grande tribulação, ele volta a dizer em Tessalonicense que ele nos livra desta ira futura. Então, para a gente ter uma ideia, o livro de Apocalipse fala dos livros, dos selos que vão sendo abertos, e à medida que abre o 7º selo, vão tocando 7 trombetas e derramando as taças na grande tribulação. Mas a igreja, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, já está na glória com o Senhor. A volta triunfal de Cristo. Terminando então a tribulação, Jesus Cristo volta em glória para derrotar o anticristo e implantar o milênio. A Bíblia fala de um cavaleiro, de um cavalo branco em Apocalipse 19, para mostrar que Jesus vem como vitorioso, como vencendo aquelas bestas do Apocalipse. Ele vem como glorioso, assim numa linguagem figurada, como um vencedor de batalhas. Na lição número 6 nós estudamos o Apocalipse, o livro do trono. Foi muito linda essa lição, nós estudamos tudo sobre o trono, e João falava tanto sobre o trono, mas ele nunca conseguia descrever aquele que estava no trono. Então isso aí foi muito importante para nós. Nós aprendemos quem estava no trono, quem estava em volta do trono. Foi uma lição muito bonita, a número 6. Então o nosso texto áureo foi, na lição número 6, foi este: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Mas João não consegue descrever Deus na sua glória, mas ele fala muito deste trono. Apocalipse 4, então, a visão do trono. Ele tem uma visão do trono, os anciãos em volta do trono, os castiçais, o trono, mas ele não descreve a pessoa de Deus, mas ele descreve tudo o que ele conseguiu ver na visão do trono de Deus. Então, vendo uma outra figura, nós conseguimos observar os 24 anciãos, querubins adorando a Deus, o arco de esmeralda. Nós estudamos tudo isso aí, o trono da graça que nós podemos chegar com confiança. Na lição número 7, nós estudamos o mundo preparado para o anticristo. O mundo está numa decadência, dando oportunidade para que apareça alguém como o anticristo para oferecer uma falsa paz para o mundo. Mas os que são de Deus conhecem a voz do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. No número 7, o nosso texto áureo foi em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele diz: não vos conformeis com este mundo, não adquira a forma do mundo. Você é cristão, nós somos cristãos, nós temos a forma, buscar a forma de Cristo. Então, aqui dá uma visão para nós que nós possamos entender. Cuidado com a relativização. Parece que está vendo uma coisa e às vezes está vendo outra. Então, as coisas de Deus não são assim relativas, elas são pautadas na palavra de Deus, que é infalível, inerrante e imutável. Então, nós voltamos para a palavra de Deus e é nela que nós temos as verdades da ética cristã na presença de Deus. Então, firmes na palavra, evitando qualquer relativização, firme na palavra. Na lição número 8 nós estudamos silêncio no céu e o julgamento vindouro. Houve silêncio no céu quando abriu o 7º selo, porque aí ia começar a tocar as trombetas e as taças daquela grande tribulação. Houve silêncio no céu de espanto, de ver como seria terrível a grande tribulação. Mas para nós cristãos, nas bodas do Cordeiro, para aquele que aceitou Jesus, foi lavado no sangue do Cordeiro e tem o seu nome escrito no livro da vida.
Então, na lição número 8, o nosso texto áureo foi esse. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Silêncio de espanto pelo que aí iria acontecer a partir dali. Então, o nosso pregador Billy Graham, muito conhecido, ele disse: eis um fato, a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia fala das coisas finais e vão acontecer as coisas apocalípticas, e ele diz que o que já está escrito na Bíblia há muitos anos atrás vai acontecer. Então, já sabendo que tem uma grande tribulação, que tem um juízo final, o que o cristão deve fazer? Retorno à santidade, buscar a presença de Deus, manter-se firme na presença do Senhor. Na lição número 9, nós estudamos sobre as duas bestas da grande tribulação. Uma, o anticristo, outra, o falso profeta, testificando do anticristo. Então, para vencer essas duas bestas, só Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, na lição número 9, foi esse o nosso texto áureo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Nós contemplamos os acontecimentos e nós vamos observando que já estamos caminhando para a aproximação do arrebatamento da igreja. Enquanto o mundo aguarda uma grande tribulação, a igreja aguarda a volta de Jesus. Então, esse versículo ele precisa ser repetido e sempre lembrado por aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, na grande tribulação, há o anticristo e o falso profeta testificando dele, as duas bestas que nós falamos, e nós sabemos que no final da grande tribulação, Jesus vem todo vitorioso, vencendo esses inimigos. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como leão. Isso quer dizer que ele tem toda a força para reprimir e vencer toda a força das bestas, que são, assim, de uma linguagem figurada no livro de Apocalipse. Lição número 10, nós estudamos a volta do grande rei. E aí sim é muito importante, ele será visto por todos. O nosso texto áureo para essa lição foi: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, no final da tribulação, Jesus será visto por toda a humanidade, e estará também com a igreja e com os anjos para instaurar o milênio. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso no final da tribulação, ele vem para instaurar o milênio. Então, o João disse para nós que ele vê a Nova Jerusalém descendo. Então, e é essa visão que os estudiosos têm, que a Nova Jerusalém desce e de uma cidade espiritual, acima da cidade de Jerusalém, ele consegue governar o mundo juntamente com a igreja. E nós que aceitamos Jesus como Salvador, vamos reinar com Cristo, diz a palavra do Senhor. Na lição número 11 nós estudamos a realidade do milênio. Realmente vai haver um governo milenar, e quem vai governar e dominar o mundo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a partir de Jerusalém. O texto áureo para essa lição foi: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino um único, que não será destruído.
Então, havia muitas promessas quando o rei Davi, um rei que foi escolhido segundo o coração de Deus, havia algumas promessas que cumpriram e cumprirão também só através de Jesus Cristo. Deus falou a Davi que teria uma dinastia eterna, por isso Jesus é chamado filho de Davi, quando ele esteve aqui, chamado filho de Davi, de uma dinastia eterna, um reino eterno, um trono eterno, um domínio eterno, uma descendência eterna. Através de Jesus, nós fomos adotados na família de Deus. Então, o milênio, um reino de paz, é isso que é prometido na palavra do Senhor. O milênio, então, mostra Jesus governando todo o mundo, e a Bíblia diz que virão gente de muitos lugares longe, das ilhas distantes, virão consultar a Jesus, e ele reinando no milênio. Na lição número 12, nós estudamos o trono branco e o juízo final. Então, terminando o período do milênio, vem o juízo final, e aquelas pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador, estarão ali no trono para serem julgados segundo as suas obras. Nós já temos aceitado Jesus pela fé, temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas as pessoas que não aceitarem Jesus serão julgadas segundo as suas obras ali no juízo do trono branco. Então, o texto áureo da lição 12 foi este aí. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí ele está dizendo de um trono branco, onde haverá o grande julgamento final. O grande trono branco. Então, aí aparecem vários livros, porque vai aparecer as obras de todas as pessoas. Será aberta a Bíblia, as obras dos santos e também as obras daquelas pessoas que não aceitaram Jesus. Aí é o julgamento do trono branco, o julgamento final. Depois do milênio, então, abrirão-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos serão julgados diante do trono branco. Mas para aqueles que aceitaram Jesus, ele já passou pelo tribunal de Cristo, já recebeu a sua coroa, e o seu galardão já está reinando com Cristo. Então, a lição número 13, que é a nossa lição de hoje, nós vamos procurar detalhar um pouco mais. A nossa lição número 13 tem por título Um Novo Céu e uma Nova Terra. Cessando aqui o milênio, a Bíblia vai nos falar de um novo céu e uma nova terra. Deus, de uma forma miraculosa, vai transformar essa terra e esses céus num novo céu e numa nova terra. E você que aceitou Jesus, e nós estaremos com Cristo, vivendo e reinando eternamente. Então, o nosso texto áureo da lição número 13 é este aí. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não é maravilhoso saber disso? Que um dia tudo isso vai passar, e nós estaremos num reino eterno, numa nova terra, no novo céu, convivendo com Jesus Cristo. Para ter uma ideia da linha do tempo, nós já comentamos sobre a linha do tempo. Para quem sintonizou agora, nós vamos falar nesta lição sobre a eternidade, depois de passado tudo isso nesse trimestre no livro de Apocalipse. Aí vamos entrar na eternidade. Então, a nossa verdade aplicada de hoje: a revelação divina sobre o final da presente era deve nos despertar para um viver em santidade e em perseverança em Cristo Jesus. Você pode estar perguntando por que estamos estudando o livro de Apocalipse. Para mantermos uma vida de santidade e de perseverança. Assim nós estaremos firmes e preparados para estar com o Senhor. Então, perseverança na fé e na santidade. Fé e santidade não é uma fé teórica, uma fé prática em Jesus e mantendo uma vida de santidade. O nosso texto áureo para essa lição, o nosso texto, a nossa referência bíblica, está em Apocalipse 21. Ele começa dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele disse: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e ali habitará o povo de Deus com
com Deus, com Jesus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, no novo céu e na nova terra, eternamente. Então, uma visão dá para a gente compreender, quando nós falamos de rua de ouro, falamos do novo céu, uma nova terra, uma nova dimensão que Deus tem preparado para aqueles que creem no seu nome, na sua palavra. Então, a introdução da nossa lição. O futuro da humanidade revelado no Apocalipse mostra o destino do ímpio e do justo. O Apocalipse é muito verídico nesse sentido. Ele mostra o destino do justo e mostra também o do ímpio. Então, é importante estar com Jesus. Aí alguém pode dizer assim, mas justo não existe ninguém. Mas a Bíblia diz que aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador são justificados através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então nós nos sentimos justos, justificados para estar com ele na eternidade. Esta revelação serve de alerta para o ímpio. Quem não aceitou Jesus como seu Salvador, está um momento oportuno de aceitá-lo, para que se arrependa dos seus pecados e de consolo para a igreja de Cristo. Se arrependa dos seus pecados e para a igreja, que a igreja deve anunciar e testemunhar destas coisas. Então estudar o Apocalipse é para que o ímpio, para aquela pessoa que não tem Cristo, aceite a Cristo. E para a igreja estar mais em santidade e anunciar o nome de Jesus para toda a humanidade. Então, a Nova Jerusalém, assim tem uma visão da Nova Jerusalém. Ponto 1. A vontade perfeita de Deus. Esta é a vontade perfeita de Deus. Deus, quando criou o ser humano e colocou na terra, no jardim do Éden, ele tinha uma vontade perfeita, que nós fôssemos felizes. Com a entrada do pecado, precisou de Jesus morrer na cruz para nos salvar, para que nós herdemos o novo céu e a nova terra. Então, desde que Deus criou o homem, Satanás age para enganá-lo, fazendo acreditar que a vontade de Deus não será boa para ele. No Éden, enganou Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. A única exigência que Deus fez para eles era que não comesse daquela árvore entre tantas maravilhas que havia ali no Éden. Mas, no entanto, eles desobedeceram. Olha o que diz a palavra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas Deus não tinha dito isso, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Deus falou uma coisa, o inimigo enganou com outra frase. Tudo começou no jardim do Éden com a semente da serpente, lançando o engano, e aí o pecado entrou no mundo. Israel sofreu derrotas e cativeiros ao longo da sua história por rebeldia à vontade de Deus. Nós vemos isso na Bíblia. Não só Israel, mas todos que são rebeldes contra Deus sofrem muito neste mundo. A Bíblia define a vontade de Deus como: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa para nós. Podemos ver isso de forma cristalina nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Hoje estamos encerrando esse trimestre estudando esses capítulos. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No 1.1, novos céus e nova terra. Isso é muito importante, saber que Deus transformará e um novo céu e uma nova terra nos aguarda. A partir deste momento, Apocalipse 21, o mundo entra num novo e glorioso capítulo da sua história, a eternidade. Novo céu, nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Um novo céu é promessa de Deus. Então, para a gente ter uma visão bem ampliada de um novo céu, uma nova terra. O tempo e as dispensações já não existe mais, já não existe tempo mais, é uma eternidade. Um novo começo chega para o mundo que viu, depois do pecado do homem, a maldição atingir a terra. Nós estamos vendo através da história quanta maldição, quanta coisa má tem acontecido no mundo. Mas no novo céu e a nova terra será de muita paz na presença de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis. E Adão disse: porquanto
deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a terra também sofreu, toda a natureza também sofreu. E por isso Deus nos fala de um novo céu e uma nova terra. Então, uma visão de um novo céu, abrem-se os portões para o novo céu e a nova terra na eternidade. O profeta Isaías profetizou que Deus traria um novo céu e uma nova terra. Olha o que ele disse, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olha o que está escrito também em Isaías, porque como os céus novos e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Interessante que Deus fala de uma nova terra, novo céu, e Ele está dizendo para nós, você e a sua genealogia estará lá, aceitando Jesus como seu Salvador. Então, um novo céu, uma nova terra. A gente fica imaginando como será maravilhoso. E a gente fica imaginando e tentando descrever como será essa nova terra e este novo céu. O Senhor Jesus afirmou que os presentes céu e terra passarão. Estes céus e essa terra passarão. Olha o que está escrito em Marcos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai passar a natureza atual, mas o que está escrito na palavra vai se cumprir. E o apóstolo Pedro mostra que da parte das promessas de Cristo para a sua igreja, diz respeito a novos céus e a nova terra. Olha o que está escrito na carta de Pedro. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós viveremos para sempre com o Senhor, no lugar de uma justiça divina. Então, tudo para a gente procurar meditar e pensar e imaginar como será essa nova terra, esse novo céu. Passaram, no original, parakomai, que significa passar de um estado para outro. Não quer dizer aniquilação. A terra voltará ao estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado. Aqui o escritor Antônio Gilberto está dizendo, não vai aniquilar o que existe, mas vai transformar no novo céu e numa nova terra, como era o plano inicial de Deus. A entrada do pecado corrompeu, agora Deus está falando de uma nova terra e um novo céu, que você e eu que aceitamos Jesus como Salvador, estaremos lá. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, era um plano magnífico de Deus, foi corrompido por causa do pecado. Jesus veio salvar a humanidade e agora nós aguardamos novo céu e nova terra. O mesmo termo original, o Espírito Santo usa em 2ª carta de Pedro. Como se dará isso? Olha o que Pedro escreveu. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui ele está alertando que vai haver, então, não vai aniquilar o que existe, mas transformar no novo céu e numa nova terra, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo no trato, piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Resumindo, ele diz, vai haver novo céu e nova terra. Como ele fala do final do tempo, ele fala ardendo em fogo, numa grande transformação. E assim, o novo céu e a nova terra estará nos aguardando.
Então, o amor de Deus que move a terra e o céu, tudo isso por amor. Aquele mesmo amor no início, quando ele criou e colocou o ser humano na terra. O mesmo amor está voltado agora também para uma nova terra e um novo céu. 1.2. As primeiras coisas são passadas. Toda essa história já terá um passado. Toda a tragédia que acometeu a raça humana desde a queda de Adão será finalmente superada por um novo tempo. Um tempo sem Satanás, sem demônios, sem maldição de pecado e suas consequências terríveis que se viram ao longo da história do homem. Tudo isso vai passar. Olha o que está em Apocalipse 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus prometendo novo céu e nova terra na eternidade. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá motivo para choro, só alegria na presença do Senhor, só felicidade de estar ali no novo céu e na nova terra. Assim vemos que a morte, o último inimigo do homem, será definitivamente derrotada. A morte, o inimigo do homem, será também derrotada ali por fim. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. A morte é um dos últimos inimigos a serem vencidos. Aí é vida eterna com Deus. Então, pela cruz, a recompensa da cruz está no fato de que Jesus tirou o poder da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte na cruz, ressuscitou e ressuscita aqueles que morrem em Cristo no nome dele. Ele é as primícias do que dorme. Ele ressuscita, ele traz a vida àqueles que vão viver na novo céu e nova terra. Deus deu a Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai, lembra disso? Mostrando assim o propósito divino de se revelar ao homem e ter comunhão com ele. Lá no Monte Sinai, Deus disse: eu quero morar no meio do meu povo, junto com o meu povo. Este propósito será agora cumprido e Deus habitará com o homem. Que tempo glorioso será este? Interessante isso aí. Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo para que ele morasse junto com o povo, a casa de Deus. Agora nós na eternidade estaremos morando com ele. Vejamos que em todo o tempo, seja em toda a época, Deus quis estar perto do ser humano que foi criado à imagem e semelhança dele. Com a entrada do pecado, afastou-se de Deus. Com a morte de Jesus Cristo, nós fomos adotados novamente em Cristo como filho de Deus. Olha o que diz Apocalipse: e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui João está dizendo o que Deus falou a Moisés: eu vou fazer um tabernáculo, quero que vocês construam um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Mas aqui no Apocalipse ele está dizendo: eu vou criar um novo céu, uma nova terra, e vocês vão habitar comigo. Então, lá no deserto, Deus habitava no tabernáculo. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus estava entre o povo. No novo céu e nova terra, nós também estaremos com o Senhor. 1.3, promessa ao que vencer. E isso é muito importante, irmãos. Essas ricas promessas que estão no livro de Apocalipse é para quem vencer. Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a tentação e estar na presença do Senhor com o seu nome escrito no livro da vida. É para quem vencer. Muito importante esse tópico, tá? Em cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, vemos no final uma promessa de Cristo ao que vencer.
vencer. Em todas elas terminam: ao que vencer eu darei uma coroa, ao que vencer assentará no trono, ao que vencer comerá da árvore da vida, ao que vencer, sempre ao que vencer. Olha o que diz ainda o texto. As promessas às 7 igrejas envolvem algum aspecto da bênção celestial e apontam para a necessidade de contínua perseverança do cristão que aguarda o arrebatamento. Então essas mensagens são maravilhosas para nós, ricas promessas, e ao mesmo tempo nos chama a atenção da necessidade de manter uma vida de contínua santificação na presença do Senhor para recebermos estas bem-aventuranças. Então, estaremos diante do tribunal de Cristo para quê? Para receber a nossa recompensa. Porque uma vez que fomos arrebatados, é porque já aceitamos Jesus como nosso Salvador, já fomos lavados no sangue do Cordeiro, temos as nossas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro, nós vamos ao tribunal de Cristo no arrebatamento para receber a nossa recompensa. Todas as bênçãos do novo céu e nova terra são daqueles que vencem. Cristão é pessoa vencedora, que vence o mal, que vence o mundo e está na presença do Senhor. Olha o que diz em Apocalipse: nada tema das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que haverá uma grande recompensa. Olha o que está escrito também em Mateus: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz que vai perseverar até uma quantidade de anjos, mas até o fim. Assim estaremos aguardando a vinda do Senhor com o nome escrito no livro da vida. Apocalipse ainda disse: quem vencer herdará todas essas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Esta foi a vontade primordial de Deus lá na criação do homem, e ele vai conseguir fazer isso lá no novo céu e na nova terra, para quem vencer. Assim, ao que vencer eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Já que as Escrituras revelam que a igreja estará com Cristo, conclui-se que a morada eterna da igreja também será na nova terra, na cidade celestial, Nova Jerusalém, preparada especialmente por Deus para os santos. As Escrituras dizem que nós estaremos para sempre com Cristo. Então, se Cristo estará na Nova Jerusalém, nós estaremos com Ele para sempre. Então, é uma conclusão muito lógica. Se vamos estar eternamente com Ele, e Ele está na Nova Jerusalém, então é lá que nós estaremos com Ele eternamente. Então Deus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Paraíso este que nós ficamos imaginando como será. Eu creio que tudo aquilo que nós pensamos ainda é muito pouco, conforme nós cantamos: metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Então tem muita maravilha ainda para nós conhecermos na eternidade com Deus. Ponto 2 da nossa lição de hoje: uma advertência para nós. Uma advertência para nós. Estamos ouvindo de coisas maravilhosas na eternidade, mas Deus nos adverte para algumas coisas, preparar-nos para esse momento especial. O Senhor Jesus nos faz um importante alerta, Ele nos chama a atenção. Jesus nos dá uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então Ele vai relacionar aqueles que não herdarão o reino de Deus. Esta lista vai aparecer em Apocalipse. Cristo fala 2 vezes aqui sobre isso. Vemos aqui a preocupação divina com o homem, em especial a igreja. Então ele dá uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E nós, como cristãos, ficamos alerta para estarmos sempre aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, perdão, vivendo em santidade, para nos aproximarmos dele, para desfrutarmos do novo céu e da nova terra na eternidade. Então, vida nova com Jesus. Nasceu de novo. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então vai também ser novo céu e nova terra para aqueles novos que nasceram para com o Senhor.
Então, Apocalipse 21:8 ainda diz: mas quanto aos tímidos, olha aí os que não vão herdar o reino de Deus, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Além de morrer fisicamente, ainda vai ter a morte espiritual, perder a salvação, perder a oportunidade de estar no novo céu e na nova terra, mas será no lago de fogo, será a condenação eterna, uma segunda morte. Olha o que diz Apocalipse 22: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. Então Jesus quer cristãos verdadeiros na sua presença, e a promessa é maravilhosa. A recompensa é novo céu e nova terra, o reino de justiça e de paz. Então, Jesus pode escrever a sua história de novo. Talvez você tenha ouvido essa história dominical até aqui, neste momento, mas Jesus pode mudar a sua história, e daqui, você aceitando Ele como Salvador, Ele escreve o seu nome na vida, e você vai dizer: eu também sou um cidadão do céu. Quando eu partir, ou quando Jesus buscar a igreja, eu estarei com Ele para sempre. O desejo de Deus é que nenhum se perca. Gente, o amor de Deus é muito grande. Ele não quer que nenhum se perca. Olha o que diz lá na segunda carta de Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Estamos estudando essas catástrofes apocalípticas, que será para um mundo sem Deus, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: se arrepender, você tem a oportunidade de ir para o novo céu e a nova terra com Cristo. A vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos. Então, Cristo usou uma coroa de espinhos para que você pudesse usar uma coroa da vida eterna. Cristo usou uma coroa de espinho para que você pudesse usar a coroa da vida eterna. Este é o grande amor de Deus. Por isso a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, 2.1: tímidos, incrédulos e abomináveis, esses não herdarão o reino de Deus. Tímidos aqui é a palavra grega deilor, que significa covarde, me mostra aquele que diante de provações e lutas fogem da batalha. Ele quer explicar que a palavra tímido aqui não é aquela pessoa acanhada, aquela pessoa que não tem segurança de estar no meio das pessoas, ele é muito tímido. Mas assim ele quer dizer que tímido é aquele que não assume a posição de cristão e de não aceitar Jesus como seu Salvador diante da palavra de Deus, que é tão clara para nós. Ama mais a sua vida e segurança do que a Cristo, e demonstra uma fé rasa, superficial. Então Deus quer uma fé firme, uma fé real no Senhor Jesus. Tanto é que a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, com uma fé salvadora, com uma convicção de que depende de Jesus para habitar no novo céu e na nova terra. Olha o que Mateus escreveu: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não podemos negar Jesus aqui, porque Ele vai nos negar lá se nós assim fizermos. Mas nós confessamos que somos cristãos, nós vivemos uma vida que demonstra que somos cristãos. Esta vida, isso nos dá garantia de que Jesus vai nos apresentar ao Pai. Olha ainda em Hebreus o que o escritor ou a escritora diz: mas o justo viverá da fé, e sem ele, se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus quer que nós tenhamos fé, sigamos a Cristo e não venhamos a recuar diante desta trajetória tão linda que é servir Jesus aqui na terra, na esperança de um novo céu e uma nova terra. Então, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém vai dizer novamente: não há justo, mas existe justificados. É essa que é a igreja. A igreja é um corpo de pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fomos justificados.
A lista segue com os incrédulos, aqueles que não creem. Estes são os que jamais creram no Evangelho de Cristo. Muitos trocaram a fé em Cristo pelo racionalismo cartesiano, onde a razão é o único meio de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Aqui ele dá um esclarecimento que não é racionalmente que a gente vai entender todo o reino de Deus. O reino de Deus, ele traz para nós uma revelação. E isso é o que nós estudamos na teologia. Deus se revelando ao ser humano, não uma filosofia, o homem tentando explicar Deus. Então Deus para nós é uma revelação, é algo espiritual de coração. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: louvar a Deus em espírito e em verdade, pensando e também sentindo e vivendo a verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabíamos que éramos pecadores, aceitamos Cristo como nosso Salvador, agora somos justificados. Fala também dos que por um momento creram, mas voltaram às práticas do pecado, sendo infiéis. Há pessoas que creram, seguiram a Cristo até determinado momento, mas ele diz ser fiel até a morte. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que diz no Salmo 14: disseram os necios no seu coração: não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O mundo realmente está em contrariedade com a vontade de Deus, porque nós já vimos anteriormente que a vontade de Deus é perfeita. 1 Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, existem doutrinas que não são bíblicas, mas o nosso ensinamento é na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Filho, volta para casa. Deus falando com você: filho, volta para casa. Em terceiro lugar, na lista aparecem os abomináveis. São aqueles que voltam para toda e qualquer prática idólatra e seus vícios imundos. A palavra abominável aparece. Olha lá em Daniel: é sobre as asas das abominações virá o assolador. O assolador, o inimigo, o anticristo, ele que distribui essas abominações. Em Daniel 12 também está escrito: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora. Esta abominação desoladora vem da parte do inimigo, do anticristo. Mas nós temos Cristo, a mensagem dele em nossos corações. Então, é tempo de buscar a Deus. Há muitas pessoas que ficam dizendo: amanhã eu vou à igreja, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou aceitar Jesus. Deus está dizendo para você: o tempo é agora, aceitar Jesus como seu Salvador. Então, 2.2: assassinos, impuros, feiticeiros, esses não herdarão o reino de Deus. Vamos ver a explicação? Ao falar de assassinos, devemos lembrar que muitos irmãos neste tempo morreram assassinados por amor a Cristo. Quantos que morreram por amor a Cristo, mas não negaram o nome de Jesus? O livro do Apocalipse é uma mensagem de consolo aos que sofrem. Então, quando a gente vê o livro de Apocalipse, a gente vê ali tantas palavras de boa aventurança, de esperança, de amor, de recompensa. Deus nos recompensará com um novo céu e a nova terra na presença do Senhor. Olha o que está escrito em Apocalipse 2: nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, olha o Senhor falando para nós: eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então ele está dizendo, ele vem em breve e ele tem uma recompensa para nós.
Fala daqueles que tiram a vida de forma intencional, aqueles que não herdarão o reino de Deus, e espontânea, daquele que odeia o seu irmão. Ao invés disso, olha o que diz a palavra do Senhor: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é a mensagem de Deus. Deus quer isso para que possamos estar do lado da palavra de Deus, do lado de Deus, para viver no reino de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem disse? Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Impuros são aqueles que praticam a imoralidade sexual. Estão inclusos nisso adultério, fornicação, vício, a pornografia, orgias, uma série de pecados que pessoas vivem neste mundo e não aceitam Cristo para serem purificados. Muitas dessas práticas eram comuns nos cultos pagãos, até hoje aparece destruindo vidas. Então ele diz que esses tipos de pecadores não herdarão o reino de Deus. O termo feiticeiros origina-se da palavra droga e mostra aqueles que usam drogas, poções mágicas. Então aqui ele também está alertando contra respeito a feitiçarias, as mágicas e com todo tipo de pecado que desagrada aos olhos de Deus. Já estudamos anteriormente que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, a necessidade do ser humano se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, santidade ao Senhor. E essa frase nos traz muita alegria, muito descanso, tal como a paisagem. Santidade ao Senhor, pureza diante do Senhor. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. O inimigo ele é enganador, ele cega o entendimento das pessoas. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: nos quais o Deus deste século, um Deus minúsculo, tá? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo tenta cegar as pessoas para não aceitar a verdade. Jesus é a luz do mundo, a Bíblia é a luz do mundo, mas o inimigo tenta cegar as pessoas para não compreender isso. Este versículo fala-nos de pecadores. O pecado é uma doença espiritual. O pecado é uma doença espiritual. Tanto é que a Bíblia nos diz que quando um pecador se arrepende, acontece festa no céu e aqui na igreja, porque é um pecado que precisa ser curado. E o remédio é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quanta oportunidade Deus nos dá. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não seja enganado pelo inimigo. 2.3. Idólatras e mentirosos. Outra classe também de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas há solução aceitando Jesus como seu Salvador. Idólatras são aqueles que deixaram a adoração ao único Deus verdadeiro e se voltaram para a adoração aos falsos deuses. Então, esse é um tipo de idólatra, que adora qualquer outra coisa senão ao Senhor. Podem ser pessoas, objeto ou algo da natureza. A pessoa tem aquilo como ídolo, mas Deus é o nosso Senhor. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis começaram a adorar criaturas e coisas e deixaram de adorar a Deus. Paulo chama atenção aí nas Escrituras. Então, Jesus respondeu. Lembra que o inimigo foi tentá-lo lá no deserto? Foi tentá-lo falando: se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. Jesus tinha a resposta certinha para ele, escrita na palavra. A mesma resposta que nós temos hoje: adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste culto.
Aquilo que toma primazia em sua vida no lugar de Deus, torna-se seu ídolo. Mentirosos e os que amam a mentira são os que abandonam a verdade e negam a Cristo em sua palavra. Ela sai da verdade, porque a Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus é a verdade. Se saiu da Bíblia, saiu da verdade. Olha o que está escrito em 2 Timóteo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Fábulas são historinhas, mas a Bíblia fala de verdade. Não vai confundir fábulas com as parábolas de Jesus que traziam ensinamentos para nós. As parábolas de Jesus têm uma aplicação muito grande para a nossa vida. São parábolas. Aqui ele está falando daquelas pessoas que vão atrás de fábulas mentirosas. Olha o que está escrito em Romanos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O Criador é que deve ser adorado. Então, que eu adore ao Criador e não a criatura. Isso o profeta Sofonias diz. Que eu adore ao Criador e não a criatura. O cristão deve estar alerta e ter cuidado com o relativismo. Já falamos em uma das lições nossas. O relativo, tudo é relativo. O relativismo, tem que ter muito cuidado, que reduz a verdade a uma mera opinião. A Bíblia não é uma mera opinião. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Que depende do ponto de vista de cada um? Não depende do ponto de vista de cada um. Depende do ponto de vista da palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Perfeita e agradável. O relativismo prega que toda verdade universal deve ser desconstruída na sociedade. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Manter sempre a palavra de Deus, porque ela é a verdade. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo está fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso é que a palavra de Deus esclarece para nós. O errado é errado, mesmo que todo mundo está fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é a verdade e seus valores e princípios devem nortear as nossas vidas. Nós devemos nortear as nossas vidas pela palavra. Dizer, acreditar em Jesus e viver na prática do pecado é viver na mentira. Digo que amo a Jesus e não sigo a Jesus. 1 de João está escrito: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que guarda a palavra. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, conforme nós temos ouvido continuamente, se eu digo que sou filho de Deus, devo viver como filho de Deus. Isso que a palavra me orienta. Então, a tua palavra é a verdade, é este livro, a palavra de Deus é a verdade. Então, agora vamos estudar o tópico 3, uma última mensagem de Cristo à igreja. Terminando o nosso trimestre, estudando a última lição, o último tópico, chegando a uma bela conclusão durante esse trimestre, quanto nós aprendemos de Jesus nessa lição. Tópico 3, uma última mensagem de Cristo à igreja. Vamos ver. É notável que o livro da Revelação, o Apocalipse, começa e termina com a palavra de Cristo para a sua amada igreja. Deus sempre falando com a igreja. No início ele já mandou João escrever às igrejas e termina o livro de Apocalipse conversando com a igreja, o quanto ele ama a igreja. Depois de tudo que nos mostrou acerca do futuro próximo, de todos os acontecimentos que estão prestes a eclodir no mundo, Cristo se volta para a noiva com uma última mensagem. Ele volta a atenção para a mensagem. Olha o que está escrito em Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, Jesus, agora no final do Apocalipse, volta a sua atenção para falar com a igreja.
Ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus fala com a igreja no início do Apocalipse e também fala no final do Apocalipse, porque ele ama a sua igreja. Estrela resplandecente da manhã. É muito importante lembrar desta palavra, que Jesus é a estrela resplandecente da manhã. Qual é a estrela resplandecente da manhã? O sol. E ele também nos diz que ele é o sol da justiça, resplandecente da manhã. Jesus ilumina o nosso caminho. Então, 3.1. Testifiquem estas coisas na igreja. Então, além de deixar escrito na palavra, orienta e manda que nós testifiquemos dessas coisas nas igrejas. O propósito de Cristo é que todos conheçam a mensagem do Apocalipse, que todos nós, e de uma maneira tão fácil como foi a nossa escola bíblica dominical. 12 vezes é dito ao apóstolo João, 12 vezes Deus falou para João: escreve, escreve. Para quê? Para que chegasse até hoje a você e a mim, se não tivesse escrito essas mensagens. Mas 12 vezes ele disse: escreve. E João, lá na ilha de Pátimo, escreveu o que Deus revelava para ele. Ele ia transformando em letras e enviando para as igrejas, e chegou até nós, e nós somos muito gratos a Deus por isso. Então, 12 vezes ele disse: escreve, escreve o que vês, escreve, escreve o que você está vendo, e disse: escreve, ao anjo da igreja escreve, escreve. Então, Deus orientou 12 vezes a João que escrevesse, porque isso é muito importante. Jesus é Deus, ele mandou escrever porque ele é Deus, e sendo Deus, ele tem toda a autoridade e todo o domínio. Então, isso denota que a mensagem não se limitava apenas àquele tempo, senão não precisava de escrever. Se foi escrito, mas a igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso foi escrito, para que chegasse até nós. Uma trombeta profética de aviso de despertamento que se espalha pelas igrejas, preparando a noiva para a volta de Cristo. Então, estudar o Apocalipse é preparar-se para a volta de Jesus. Olha que está em Apocalipse 22, veja que estamos bem chegando no finalzinho do livro de Apocalipse, já estamos no último capítulo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, testifique nas igrejas sobre a volta de Jesus, e é isso que a igreja está fazendo agora, estudando na escola dominical, na escola bíblica dominical, o livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falando, ecoando em nosso meio ainda hoje. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz é aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Houve épocas no mundo que quase não se falava no livro de Apocalipse, permitindo o surgimento de diversas seitas e heresias que ensinam temas como o céu, vida após a morte, juízo divino, contrário ao genuíno ensino contido na palavra de Deus. Por não ter conhecimento do Apocalipse, apareceram muitos ensinamentos que não eram genuínos, não eram puros. O Apocalipse não é um livro apenas para teólogos, mas para toda a igreja de Cristo. O Apocalipse, e da maneira que foi apresentado na nossa escola bíblica dominical, está sendo uma maravilha para todos nós entendermos. Apocalipse, o livro da revelação. 3.2. A mensagem é urgente. Por que é urgente? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Os fatos revelados no Apocalipse não devem ser encarados como distantes de nós. Não como distante de nós, mas é algo que nós estamos vivenciando. Devemos esperar a volta de Cristo a qualquer momento. Então, a qualquer momento subiremos para a glória. Ao profeta Daniel foi dito que selasse e fechasse o livro. Daniel escreveu mais ou menos no ano 630 a.C., 600 anos antes de Cristo. Ele escreveu essas profecias e Deus falou: sela. Quando João veio, já está mais próximo a vinda de Jesus, aí Deus falou: João, abre e escreve, porque agora está próximo o tempo. Olha o que Deus falou para Daniel: e tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo.
tempo. Agora, porém a João, Deus disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Viu a diferença? João bem mais perto de nós. Estudar Apocalipse é necessário estudar Daniel junto, porque os dois são de mensagens proféticas. O objetivo divino em revelar estas coisas aos seus servos é preparar a noiva para a chegada do noivo. Então Deus está sempre exigindo de nós: prepare, esteja preparado em santificação. Isso por amor a nós e por amor também àquele que não aceitou, para que ele aceite Jesus como seu Salvador. Ao ler estas linhas, é preciso despertar para uma vida mais próxima de Deus. Pois, o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? 3.3 e encerrando. Vem, Senhor Jesus. Aí aquele que tem Jesus no coração está ansioso e ama a volta de Jesus. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa disse: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha o convite várias vezes: vem. 3 personagens aparecem respondendo à promessa de Cristo de voltar brevemente. O Espírito Santo dizendo: vem. A igreja dizendo: vem. Quem tem o Senhor, vem. Quem tem sede, eles têm o chamado de Deus para nossas vidas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo nos prepara. O Consolador fala com a igreja, dá dons e ministério e prepara para o arrebatamento. O Espírito Santo está sempre trabalhando, nos preparando para o arrebatamento. Também é o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados. E quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence e nos prepara para encontrar com o Senhor. Então o pecado é purificado. Louvado seja Deus. A água é símbolo do Espírito Santo, da purificação. A igreja anela e ama a volta de Jesus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a volta de Jesus. Então, quando pregamos o Evangelho, pregamos para salvar almas, ganhar almas que amem a volta de Jesus. E quem ouve o Evangelho de Cristo ainda alcançará muitos corações. Não é tarde demais para que muitos sejam libertos pela mensagem da cruz de Cristo e responda dizendo: vem. Ainda tem pessoas que vão se converter e vão dizer: vem, Senhor Jesus. Então, ganhando almas para Deus, isso é o nosso dever no momento. Encerrando essa lição de hoje, no tópico 1, gostaria de lembrar que nós estudamos sobre a vontade de Deus, que é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Nós aprendemos o quê? Podemos ver de forma cristalina nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, os últimos capítulos, que a Bíblia define a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. No tópico 2 nós estudamos uma advertência para nós. Já que Jesus está voltando, nós somos advertidos a manter uma vida em santidade. O que aprendemos? O Senhor Jesus nos dá uma lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. O Senhor Jesus nos faz um importante alerta, e o seu desejo é que ninguém se perca. Tópico 3 nós estudamos a última mensagem de Cristo à igreja. A última mensagem de Cristo à igreja. O que nós aprendemos? O livro da Revelação começa e termina com a palavra de Cristo para a igreja. Devemos esperar a volta de Cristo a qualquer momento. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Nesta lição, vimos que em obediência à palavra de Deus, o cristão aguarda a volta iminente de Cristo e a vida eterna. Para o ímpio, a revelação do Apocalipse é uma oportunidade de salvação, que deve ser recebida o quanto antes. Então Deus alerta a igreja a manter firme e também convida aquele que não aceitou a Cristo como seu Salvador a aceitá-lo. Então,
Crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para esses últimos dias. Vimos tudo isso nesse trimestre. Entendendo o Apocalipse. Isso que nós estamos fazendo. Entendendo o Apocalipse. Tá? Estudamos sobre o trono. Lembra que estudamos sobre o trono da graça? Cheguemos ao trono da graça com confiança. Que Deus está pronto a perdoar e nos purificar para estarmos no novo céu e na nova terra. Olha aí, a Bíblia termina com esta última oração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o último versículo do Apocalipse nesse trimestre é: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aí terminando o Apocalipse. No próximo trimestre vamos estar estudando sobre o Sermão do Monte. Eu peço que Deus vos abençoe a todos, no nome precioso de Jesus. Foi muito proveitoso estudar o Apocalipse nesse trimestre. Deus abençoe em nome de Jesus.